Paz, graça. Mais uma vez estou aqui para que possa compartilhar convosco o propósito de Deus que Ele tem contigo, que tem com pecador, que tem com religioso e que tem com crentes. Então estamos aqui mais uma vez para trazer o propósito de Deus na sua vida, para que saiba qual é o propósito de Deus na sua vida. Então hoje traga o tema que vai para o inferno. Então a terceira vez estou a trazer esse tema. Uma vez falei quem vai para o inferno, então falei de determinados grupos que vão para o inferno. Então o segundo vídeo sobre quem vai para o inferno, tratei pessoas, pecadores, tratei os motivos porque os pecadores vão para o inferno. Então hoje vamos tratar o vídeo que vai para o inferno, que são do grupo que vai para o inferno, que são do grupo religiosos. Então vamos tratar religiosos, quais são esses religiosos, porque vão para o inferno os religiosos. Até é o assunto pegar e entender o propósito de Deus na sua vida. Então, vamos nos pontos principais, vamos falar sobre 4 pontos relacionados porque os religiosos vão para o inferno. Então, aqui quando estamos a falar dos religiosos, ok, deixa lá, vamos lá no primeiro ponto, vamos no 1 de João, capítulo 5, versículo 12. 1 João, capítulo 5, versículo 12. 1 de João, capítulo 5, versículo 12, diz a palavra de Deus: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então a primeira coisa que eu quero dizer, os religiosos são pessoas os religiosos são pessoas ainda que não se converteram para Cristo. Ok. Vamos a dizer os religiosos, porque vão para o inferno, vamos a dizer os religiosos. O primeiro ponto são religiosos, aqueles que negam Jesus e Cristo, aqueles que negam o Cristo como a pessoa principal na sua vida. Deixa ela fazer entender como é que as pessoas negam Cristo. Por exemplo, a Bíblia diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho não tem a vida eterna. Então quem não crê no Filho significa não tem Deus. Então estamos a dizer todas as religiões que negam o Cristo como a parte. Por exemplo, deixa lá para fazer entendimento, para que perceba de várias formas. Vou falar de várias formas, não vou explicar isso aí como profundidade. Vou dizer quais as pessoas negam Cristo de que forma, para mostrar que são pessoas que negam para Cristo, esses crentes vão para o inferno. Deixa lá, vou estar a repetir aqui no 1 de João, capítulo 5, versículo 12, para apanhar bem, mas quando diz assim: quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Ok. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então estamos a dizer, os religiosos que negam o Filho de Deus, significa que eles não têm a vida eterna. Estamos a dizer, os religiosos que negam o Filho de Deus, estamos a dizer, eles não têm salvação. Estamos a dizer, os religiosos que negam o Cristo, o Filho de Deus, significa eles não são Filho de Deus. Estamos a dizer, os religiosos que eles negam o Cristo, eles não fazem parte de Deus. Estamos a dizer, os religiosos que eles negam o Cristo, como em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 12 para frente, diz que o povo de Israel não fazia parte do povo, o povo gentil não fazia parte de Israel, mas eles foram reunidos, juntados com Cristo. Então também esses religiosos, eles não fazem parte do Cristo. Estamos a dizer, toda a igreja que não concorda com Cristo como Filho de Deus, não concorda com Cristo como Deus, por exemplo, as igrejas que não concordam com Cristo como Deus, então essas igrejas não têm nenhuma parte com Deus. A igreja que não concorda com Cristo como o seu meu Salvador não tem nenhuma parte desse com Deus. A igreja que não concorda
com Cristo, intermédio da sua relação para se aproximar de Deus. Então significa esses não têm parte com Deus. Estamos a dizer tudo que os religiosos que discordam a respeito da pessoa do Filho de Deus ou de Jesus Cristo. Essas pessoas ficam a saber 100% eles não têm nada do céu, porque eles não deram o céu, porque negaram o Filho, como diz no 1 João capítulo 5, versículo 2, quem tem o Filho deve ter, mas quem nega o Filho não deve ter, porque eles próprios negaram o Filho, eles negaram a sua vida eterna, eles negaram o Filho, eles negaram a sua própria salvação, eles negaram o Filho, eles negaram a sua garantia do próprio céu, eles negaram o Filho, eles negaram o céu, eles negaram o Filho, é negar a vida eternamente herdada com Deus. Eles negaram o Filho é como rejeitar o próprio Deus. Eles negaram o Filho é como se fosse dizer que nós não queremos Deus. Eles negaram o Filho é como dizer que ele não faz parte, que possa ser ele a favor da nossa vida por intermédio de salvação, a vida em todas as coisas. Perdão. Então, religiosos são pessoas que não querem saber nada do Cristo, não querem saber nada de Jesus Cristo, não querem ter nenhuma relação. Até eles podem concordar com o Cristo, mas não querem nada a respeito dele na sua igreja, não querem que ele seja o seu salvador, não querem que ele seja o seu intermédio, eles não querem que ele seja ele o doador da sua vida, eles que não querem que ele seja a sua salvação. Então, os religiosos que vão ao inferno são aqueles que eles não chegaram a aceitar Jesus como Senhor Salvador na sua vida. São aqueles que não chegaram a concordar como Cristo. Religião, estamos a falar de pessoas que têm igreja, tá, pessoa que vem à igreja, que faz parte da igreja, que tem liderança, mas não tem nada do Cristo, do Filho de Deus. Então, essas religiões, quando fica a saber se não tem Cristo na sua vida, vão para o inferno. Então, estamos a dizer que os religiosos vão no inferno por não ter o Filho, não ter aceitado o Filho de Deus, por não ter permitido que o Filho de Deus seja ele, que é a vida que se encontra nele, por ter não querer abraçado ele, por não ser tremendo, porque existem várias religiões que dizem para encontrar a vida. Por exemplo, a religião diz assim, para você não ir no inferno, você deve ser uma boa pessoa, seguir boas obras da igreja, então, talvez são esse tipo de coisas. Mas onde no inferno esses religiosos que não têm filho, porque não têm filho, então eles da mesma forma têm Deus. Então, primeiro ponto, por não concordar com o Cristo. Nega, nós vamos dizer, que dizer, que estou dizendo, no momento que eles não concordam, pois é uma igreja que não concorda, dizer que Cristo, ele é o Filho de Deus, não concorda com Cristo, é o Salvador, não concorda que Cristo é o caminho, não concorda que Cristo é a vida. Então, quando não concorda com esses três elementos, como no João 14, versículo 16, que Jesus Cristo dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém se vai ao Pai senão por mim. Então significa que essas religiões, eles vão no inferno por não ter recebido Cristo. Porque para que passamos para ir no céu, temos que passar do Cristo. Passamos do Cristo é que nos dá vida. Quando nos dá vida, é que temos a garantia do céu, porque o céu é herdado para aquela pessoa ter vida eterna, mas a vida eterna é encontrada na pessoa do Cristo. Vamos ao segundo ponto. Segundo ponto. Vamos no 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Desculpa, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Até você, quando está a acompanhar o vídeo, depois pode escrever no teu caderno para depois acompanhar os versículos para mostrar que não estou falando das coisas da minha cabeça, não estou falando das minhas cabeças, ok? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, me desculpa. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com essa doutrina do Senhor Jesus Cristo, com o ensino que é segundo a piedade. Então aqui estamos a dizer as pessoas que ensinam as doutrinas que é contra a doutrina do Cristo. Porque a Bíblia diz que se alguém ensina a falsa doutrina e não concorda com essa doutrina,
de nosso Jesus Cristo, com o ensino que é segunda-feira. Então a Bíblia está a dizer todas as igrejas que têm o seu ensino, que o seu ensino se baseia no ensino do Cristo. Não estou a falar igreja tem a sua própria, estamos a dizer toda a igreja que o seu ensino não tem nada a ver com o ensino de Jesus Cristo. Então significa que essas igrejas vão no inferno por não estar a trazer um ensino relacionado com o Cristo. Como a Bíblia diz que se alguém ensina a doutrina, o ensino falso, então significa todo o ensino que não procede do ensino na pessoa do Cristo ou no ensino de Jesus Cristo, significa que esse ensino é falso. Mesmo aquelas igrejas dizem que esse ensino foi revelado por Deus, mas se é um ensino não está de acordo até a um ensino de Jesus Cristo, significa que esse está em falso, é um ensino falso. Quando se fala um ensino falso, significa contradiz um ensino de Deus, contradiz um ensino verdadeiro, contradiz o ensino aquele que deve nos levar para o céu, contradiz o ensino que deve nos mostrar a verdade, contradiz o ensino que deve nos mostrar o que deve fazer para alcançar o céu, contradiz o ensino que nos mostra o que é necessário para que tenhamos o céu. Então todo o ensino é falso, as pessoas estão se falsificar. É da mesma forma que quando Satanás falou com Eva, então Eva pensava era verdadeira, mas o conhecimento estava atrás de mim. Satanás para Eva dizer, Deus sabe, não vais morrer, porque não diz, não vais morrer. Então era um ensino falso. Então também os religiosos usam os ensinos que eles pensam estão certos. Então Satanás contradizeu o ensino de Deus que deu ao homem Adão e Eva. Dizer que não coma a árvore do conhecimento do bem, porque Deus come vais morrer. Mas Satanás disse não está a mentir. É da mesma forma quando as pessoas contradizem ao ensino de Jesus Cristo, significa que estão contra. A pessoa pode até não falar do Cristo, pode não querer saber o nome do Cristo, mas eles estão contradizer o ensino do Cristo. Estamos a dizer, está como de João 14, versículo 3, diz que para ninguém vai ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então estamos a dizer, quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os ensinos das pessoas contradizem que Jesus é o caminho, contradiz que Jesus é a vida, contradiz. Então estes têm suas merdas, seus caminhos, têm seus meios para a vida, têm seus meios para as suas verdades. Então esse o ensino leva com que as pessoas não levam o céu, porque é um ensino que contradiz, como disse no dia do Jardim do Éden. Como disse no dia do Jardim do Éden, então quando falou o homem com Deus, desculpa, Satanás, quando falou com a mulher, então disse, não, Deus está a mentir. Então significa todo o ensino é falso, é uma mentira, não tem nada a verdade, a pessoa não vai levar no céu. Então Satanás estava a dizer, Deus estava a mentir para que comece a morrer. Também que o ensino também que nos ensina para essa verdade, é o próprio ensino que nos leva ao inferno quando estão contra a igreja. Porque aquele ensino que a pessoa estuda, pensa, aquele ensino que leva ao céu quando leva para o inferno. Toda igreja que não tem nada de doutrina cristianismo, não tem doutrina relacionada com a pessoa do Cristo, não fala do Cristo, o que é que devemos aprender do Cristo que é necessário. Então esse ensino é falso. Primeiro ponto, falamos de todas as pessoas que não querem saber nada do Cristo na sua igreja. Segunda coisa, as suas igrejas que não têm nada da doutrina como Cristo principal na sua igreja. Então essas pessoas, suas doutrinas não têm nada a ver com a pessoa do Cristo, não tem a ver com o Cristo, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Então todos os seus ensinos são ensinos que falsificam para levar à perdição. Como Satanás que deu um ensino que aparentemente parecia verdade, mas levava para a perdição. Então por isso levou a Eva para a perdição da vida, Adão. Então levou Adão para perder os recursos importantes que Deus tinha colocado no homem, que então que é vida eterna, que é vida herdada, que é imortal, esse tipo de todas as coisas. É como homem. Todo o ensino, o patiteclos religiosos do inferno, esses que não quero o ensino do Cristo além dos seus ensinos. Não importa qual é a igreja, não importa qual é o profeta que usou aquele ensino, não importa qual é a implementar. Se você olhar
vai jogar muitas pessoas nas suas religiões, a maioria, mesmo usando a Bíblia, vai encontrar, eles não usam o ensino da Bíblia sagrada, eles usam a Bíblia como se fosse a capa, eles usam o ensino do seu fundador, o ensino do seu fundador, tudo eles querem fazer na igreja se baseia no ensino do seu fundador, e o ensino do fundador, a Bíblia é usado como para apenas confirmar no que é o meio da conduta, não, eles trabalham no livro do seu fundador, depois só vem para complementar na Bíblia, mas não que eles se baseiam na Bíblia. Então, essas são consequências que todos os religiosos que não têm outro ensino, quando moram nesse ensino, que ensinos é contra do Cristo, eles morreram e vão para o inferno. Mesmo aquelas igrejas que falam de Cristo um pouco por saber concorda, mas não se baseia como só centrar o ensino Cristo na sua igreja. Essas igrejas é do inferno. Quando fala de igreja, fala de próprio os membros que pertencem às igrejas, quando morrer, quando permanecer nesse o ensino deles, vão para o inferno. Não importa qual o estilo de seu ensino. Por exemplo, estamos já cheios de doutrinas Cacau Filipe, essa doutrina de Cacau Filipe vai para o inferno porque não fala do Cristo. Por exemplo, estamos cheios de doutrina de Acorrão, essa doutrina de Acorrão vai para o inferno porque não fala do Cristo. Por exemplo, estamos a falar de doutrina de Bíblia, Mamone, um livro que eles até falam do Cristo, fala da coisa, mas diz é um livro da última revelação, então a revelação que funciona é de Mamone, não de Jesus Cristo. Então esse é um ensino também leva para o inferno. Então todas as igrejas que trabalham com os ensinos que não estão no centro do Cristo são ensinos que levam ao inferno. São esse tipo de coisa. Vamos ao terceiro ponto. Terceiro ponto. Terceiro ponto, deixa lá ver. João 4, 20, 22. João 4, 4. Versículo 4, 20, 22, diz assim, a palavra de Deus 4, 22 diz assim: nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 22. Vocês samaritanos adoram que não conhecem, nós adoramos que conhecem, pois a salvação veio dos judeus. Versículo: adoramos neste monte, mas vocês cada um crê nesta próxima hora que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem Jerusalém. Então, são religiões que adoram o que não sabem. De que forma, quando eu digo adorar o que não sabe, mas eles dizem que sabem. Da forma a mulher Samaria, eles adoravam o que sabia. Estou falando de que forma quando se diz uma igreja adora algo que não sabe. Por exemplo, mulher Samaria, os samaritanos, eles adoravam um determinado monte. E quando o povo de Jerusalém adorava um determinado Jerusalém. Deixa eu ler o versículo 20, diz assim. Nossos antepassados adoravam neste, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se adora. Então, os Jerusalém adoravam nos lugares eles apropriados. Então, os samaritanos adoravam monte, mas eles pensavam era o lugar certo também. Então, estamos a dizer, as igrejas todas que adoram que não sabem são igrejas, esses que herdam no inferno. O que adorar uma coisa que não sabe, mas que pensa sabe? Adorar uma coisa não sabe é você quando serve algo, tu pensar que isso aqui está certo. Porque ninguém vai adorar algo sem saber, isso é injusta causa.
Por exemplo, uma pessoa nunca vai cultuar algo que não sabe. Uma pessoa nunca, um líder, vai dirigir uma igreja sem saber. Nunca vai dirigir sem ter certeza. Eles sabem, mas quando digo que não sabe, estou a falar das religiões que eles adoram de uma forma erradamente. Quando falo das religiões que adoram, só estou a falar das religiões que adoram de uma forma que para eles já acreditam que é bom. Estou a falar das religiões que adoram da forma como se sente bem. Terceira forma, uma expressão muito perigosa. Por isso, perigoso cristão crente dizer nós o que é importante é estar numa igreja que se sente bem. Muito perigoso. Isso é muito perigoso. Adoramos numa igreja, queremos estar numa igreja onde sentimos bem. Adoração, não vai, servir a Deus não vai de acordo com nossos sentimentos, não vai de acordo com as nossas emoções, não vai de acordo com o nosso ambiente, não vai de acordo com a nossa influência, vai além disso. Então, dizer que são igrejas que eles fazem coisas que não sabem, mas pensam que sabem. Então, quando diz as pessoas adoram coisas que não sabem, estou a dizer às pessoas tudo o que fazem é contra a Bíblia Sagrada. As pessoas não sabem, mas eles dizem sabem. Por exemplo, as igrejas, indianismo, adoram as estátuas. Eles não sabem, mas eles pensam que sabem. Igreja católico adora Ave Maria, estátua de Maria, presta o culto, maravilhas. Eles não sabem, mas pensam que sabem. Então, são coisas que as pessoas que adoram coisas que não sabem vão para o inferno. Isso quer dizer o que quer dizer? Isso pode quer dizer o que quer dizer? Isso não existe nenhuma perdão. Porque as pessoas gostam de se fazer vítima quando fazem algo que não sabem, principalmente para os crentes que não se preocupam por procurar saber qual o estilo da igreja é, que doutrina é centralizada na sua igreja, que orientação é implementada na sua igreja, que os princípios são estabelecidos na sua igreja, que tipo de doutrina é para si mesmo. Então despacha ir na igreja e ir para casa, orar com eles. Isso é muito perigoso. Então você coloca o risco da sua própria vida, você ir no inferno, porque por você adorar algo que não te faz vítima, ou por você estar numa igreja se preocupar que a adoração ou que culto estás a prestar e isso não te leva para te dar uma razão para escapar ao inferno. Milhares de cristãos, eles estão nas igrejas que servem coisas que não sabem. Eles fazem cultos que não sabem. Eles passam louvores que não sabem. Não estou dizendo não sabem contar, eles não sabem bíblico, não bíblico. Eles não sabem verdade, não verdade. Estão prestes a pregações, não sabem, são bíblicos, não são bíblicos. Estão a receber profecias que não sabem, são bíblicos, não são bíblicos. Estão a ter orações que não sabem bíblico, é bíblico. Estão a ofertar, não sabem bíblico, não bíblico. Estão a dizer, não sabem bíblico, é não bíblico. Então, só esse tipo de coisa. Toda que fazemos, que prestamos sem saber, então nos leva para o inferno. Existe aquela coisa, tu não entender e não saber, só coisa bem diferente. Quando eu falo saber, estou falando tu não saber essa igreja, será que de Deus, não de Deus, acabou. Tu está numa igreja, tu pensar numa igreja verdadeira, aquilo quando não tem umas recondições que de Deus, isso não te leva a escapar para o inferno. Então, só esse tipo de coisa. Porque isso, quando eu falei também, há uma necessidade que os cristãos devem passar a se preocupar. Porque vão passar a prestar cultos que vocês não sabem, que pensam que está certo. Que igreja que presta o culto não sabe? Que doutrina da tua igreja não sabe? Como é que é para si mesmo programa da sua igreja? Não sabe? Qual é a doutrina da sua igreja? Não sabe? Qual é a orientação em si da sua igreja? Não sabe? Como é que é o estilo do culto da sua igreja? Não sabe? Então, isso é perigoso.
Então, todos a adoração que prestamos sem saber nos leva para o inferno. Existe casos, como aconteceu com o apóstolo Padre. Você está no lugar que diz é Deus desconhecido. O Deus que desconhecido, você pensa, que onde está? Isso existe. Que foi um acidente naquele grupo. Mas nós não vivemos de um acidente, vivemos da certeza. Você tem que ter certeza, como já sabe, diz que nós adoramos neste modo, mas você é judeu, diz que o lugar que deve ser adorado é em Jerusalém. Então, está vendo? Que só esse tipo de coisa devemos preocupar atrás sobre. Então, são esse tipo de coisas. Fazemos coisas sem saber. Quando digo coisas sem fazer, é fazer um culto que não te garante provas. Temos que ter provas. Não estou falando daquela pessoa que está numa igreja, mas não sabe para como se interpreta. Não estou falando dessa forma. Não sabe que é oração, não estou falando desse tipo de coisa. Estou falando das pessoas que eles estão numa igreja, mas não tem prova suficiente que ela prova a sua igreja é bíblica, tem prova suficiente a sua doutrina é bíblica, tem prova suficiente a sua oração bíblica, tem prova suficiente a sua adoração bíblica, tem prova suficiente a sua oficiante é bíblica, a sua oferta é bíblica, tem prova suficiente a seu jejum é bíblico, tem prova suficiente seus louvores é bíblico, tem prova suficiente suas ofertas é bíblico, tem prova suficiente a sua conduta é bíblico, tem prova suficiente a sua forma de estar, de falar é bíblico. Porque não vamos estar com aquelas igrejas, não é? Eu que estava falando um pouco do Cristo, também Cristo acaba a cara dessas armadilhas. Mas existem pessoas que não sabem. E essas pessoas que não sabem, somos nós que somos cristãos, temos a suficiência, garantia, de fato que isto é errado, devemos despertar a ele. As pessoas só não sabem, são pessoas que pensam, se vê Cristo dessa forma, mas não sabem, pensam, como a igreja Maria pensava, a adoração dele era dessa forma. Por exemplo, tem as igrejas, pensa, suas orações para ser ouvidas, tem que ir à Ave Maria, eles não sabem, tem que ser despertado por nós. E tem as igrejas que pensam para você ter o céu, por exemplo, tem que ter as obras. Eles não sabem, está certo, tem que ser nós a dar as orientações. Como Jesus Cristo viu, a mulher Samaria não sabia. Tem que ser revelado. Então, estamos a dizer, todas as igrejas que eles pensam que Jesus não sabia, eles não sabem, tem que ser nós a ser orientados. Então, estamos a falar as igrejas que não sabem, ou não conhece a verdade, ou não tem a verdade, ou não bíblico. Fica a saber essas igrejas, se eles morrerem sem oportunidade, como teve a mulher samaritana, eles vão para o inferno. Se igrejas que pensam verdade, está certo, como a mulher Samaria pensava, estava certo para adorar naquele monte. Ela para o judeu adorar outro lugar, para ele se não dificultava, ela não trazia qual é a verdade. Ela pensa que cada um adorava da sua maneira. Há cristão, há religioso que pensa dessa forma, que cada um é importante, adora servir. Isso não funciona. Não funciona isso aí. Então isso não funciona. Não funciona da sua maneira. Então as pessoas estão adorando o que não conhecem. As pessoas estão a prestar cultos que não conhecem. As pessoas estão a ter doutrinas que não conhecem. Quando eles não conhecem, não, você dominar a doutrina da tua igreja, não ter visão da tua igreja, não saber os princípios da tua igreja, não saber o que isso é, quando sabe desse culto, vamos começar assim, vamos ir nesse passo, vai saber se não, isso é saber que é bico toda a igreja que não se baseia na Bíblia Sagrada, não sabe que está adorando, está totalmente errado. As igrejas que usam a Bíblia Sagrada, mas também não sabem, estão erradamente.
Por exemplo, deixa eu mencionar um pouco para que tu perceba, talvez, ponto que pode ser um pouco... Ok, vamos lá deixar. Vamos lá deixar essa parte. Imagina assim. Milhares de religiões estão a adorar que não conhece, estão a adorar o caminho, o caminho errado, por não conhece qual é o caminho, estão a adorar a vida errada, que não conhece que é a vida. Por exemplo, estão adorando um homem que diz é a vida dele que trouxe os princípios, estão adorando uma mentira que não conhece a verdade, que pensa a verdade, uma mentira que foi transmitida por determinada religião, que ensinou as pessoas para que nós possamos ter o certo, ter os princípios. As igrejas próprias nem acreditam no inferno só para ver, nem acreditam no inferno. As igrejas que pensam o inferno aqui na terra, lá não existe o inferno. As igrejas dizem que não existe o inferno. A igreja que diz que o espírito é bom, o corpo é que é mau. Então o espírito é do céu, o corpo é de ficar aqui que é mau. São igrejas que não sabem. Quando eu estou dizendo, são igrejas que não conhecem a verdade. São as igrejas que não conhecem o que é a vida. São as igrejas que não sabem que é o caminho, que é o caminho. Então são igrejas que vai do caminho errado, uma igreja que tem visão errada, uma igreja que tem noção errada, uma igreja que tudo se baseia no erro. Que chamamos mentir, se baseia nas mentiras. Se baseia nas mitologias e crenças das ideias dos homens, que trouxe esse homem mitologia, que chama de mitologia. Um homem que trouxe a sua crença, trouxe a sua doutrina, trouxe a sua visão, trouxe os princípios da sua maneira. Os homens já estudaram a Bíblia, começaram a trazer a ideia dele que não foram usados, não foi capacitado pelo Espírito Santo. Porque é perigoso usar a Bíblia Sagrada sem a graça de Deus. Até conseguir, você pode se formar, ser teórico, ser continuar casado com a graça de Deus, você acaba se perdendo. Portanto, estudar o mundo, eu estudo o mundo, é importante, mas estou dizendo sem graça, você se perde. Por isso temos pessoas que fizeram teologia bíblica, acabou se tornar ateu por não forem caçados pela graça de Deus. Primeiro, estudar teologia, nunca foram salvos, nunca entraram numa igreja que foi transformado pela própria Deus, só chegou numa igreja que tenta fazer para a Bíblia se tornou pior já ateus. Anda para dizer, é isso. Então, são pessoas que não conhecem a verdade, mas que eles têm pensa a verdade. Você sabe tudo que faz pensa a verdade. Principalmente essa Maria, ela continua adorando no monte dela por pensar ver a verdade. Se ela não soubesse, não teria já teria abandonado. É como as religiões, se ela soubesse que é a verdade, não a verdade, já teria abandonado. Mas como eles pensam a verdade, eles permanecem lá mesmo. Como acontece com Jesus Cristo, como foram com essa Maria. Então todas as religiões que não adoram o Jesus, que é o caminho, então fica a saber, eles estão adorando o que não sabem. Eles não adoram Jesus, que é a verdade. Estou falando toda a doutrina, que tudo para o filme. Ele fica a saber, eles estão servindo que não sabem que são as mentiras. Eles estão adorando a vida, mas não que Jesus Cristo estão adorando que eles não sabem que é a própria morte. Não a vida, a morte. Adora as estátuas, é morte. Adora a estátua, leva a morte. Adora os princípios do homem, a morte. Adora a doutrina do homem, a morte. Adora a visão do homem, a morte. Adora... Então são pessoas que não sabem. Contradiz como a mulher a mulher Samaria, ela pensava que estava no lugar certo, mas ela não sabia. Então são esse tipo de coisas. As pessoas adoram fazer coisas que não sabem. Então esses são religiões que vão ir no inferno. Esses não vão escapar ao inferno. Então, por exemplo, há religiões que eles se sacrificam com animais, mas saber usar a Bíblia Sagrada. Então, eles não sabem, eles odeiam o inferno. Isso quer dizer, por não servir a algo, não sabe, isso nos pompa para nos salvar do inferno. Isso nos leva para o inferno, só o resultado para ser pompados.
as igrejas assim mesmo. Vamos no 4 ponto, que é a séria do último ponto. Vamos no Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Desculpa, Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19. Diz a palavra de Deus assim. Sabemos que tudo ali diz o que diz aquele que está debaixo dela, para que toda a boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência, depois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, ok. Deixa também tem Galatas capítulo 3, versículo 11, pode ler lá. Então, existe igreja, só igreja que odeia no inferno, escuta bem, igreja que vive segundo a lei de Deus. Não estou a falar a lei dos homens. Não estou a falar segundo a lei dos homens. Não estou a falar a lei dos homens. Não estou a falar as leis de Deus. Estou a falar as igrejas que vivem segundo a lei de Deus ao de herdar ao inferno. Você não entendeu? Eu estou a dizer as religiões que eles ainda vivem segundo a lei de Deus vão de herdar ao inferno. Como assim? Você precisa repetir para que tu perceba. Estou a dizer todas as igrejas que vivem segundo a lei de Deus ao de herdar ao inferno, senão eles não se converter a Cristo. O que é viver a lei de Deus? Depois te explico o que é se converter a Cristo. Qual é a diferença? Vamos dar exemplo. Existe igreja sétimo dia, que é adventista. A igreja adventista, eles consideram sábado. Então, o sábado, escuta o que eu vou dizer. Eles consagram sábado para o dia da adoração. Então, todas as igrejas que se baseiam na lei de Deus, fica lá saber, eles, se não se convertem, vão herdar ao inferno. Vão herdar ao inferno. Por que digo isso? É que eles vivem nos princípios da lei de Deus. Então, eles procuram guardar o sábado. Então, o sábado não te converte. O sábado não te dá vida. O sábado não te leva para o céu. Então, são religiosos que ainda se baseiam na doutrina do sábado. Até se baseiam na doutrina do sábado ao herdar de Deus. Quem todo viva segundo a custa... desculpa. Que viva segundo a custa da lei de Deus, ficará a saber não de herdar o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém será justificado diante de Deus pela sua lei. Então, os religiosos é que eles nunca vão ser justificados por baseando nas leis. Religioso que depois da igreja começa a guardar as leis de Deus. Isso digo 100%, essa igreja não vai herdar. Onde é de falar do sábado e depois falar o simbólico significado relacionado que não traz o equilíbrio, verdadeira adoração a favor do sábado. Também vou trazer umas consequências muito sobre isso. Então, mas o que vamos aqui dizer? As igrejas que se baseiam segundo a lei de Deus não herdam o reino do céu.
Então, porque só as igrejas que usam a Bíblia ainda defendem o próprio sábado. Por exemplo, se a igreja e acaba impedir as pessoas o reino de Deus por causa dos princípios do sábado, por exemplo, na termos das comidas. As igrejas que dizem você não pode comer um porco, diz você não pode comer o que. Então eles estão a privar o reino de Deus para que as pessoas recebam por causa dos mandamentos da lei de Deus. As igrejas ainda vivem dentro das leis que foi dado ao povo de Israel, a lei dos 10 mandamentos, e vivem outros mandamentos. Sobre 10 mandamentos temos princípio importante de falar isso. Não estou violando os mandamentos de Deus, mas estou falando sobre a lei de Deus, porque o povo de Deus foi dado a Israel. Por exemplo, o povo de Israel foi dado os mandamentos que deve comer, não deve comer. As igrejas que ainda usam esses princípios que a pessoa não pode comer. Então, essas igrejas, eles estão se baseando nas leis de Deus que foi dado ao povo de Israel. Eles não herdarão o reino de Deus. Eles vão estar totalmente sem ter essa oportunidade de ir no inferno. Por quê? Porque eles viveram a lei de Deus, não viveram que é a graça de Deus que é Cristo. Não viveram por meio entremedo, que viveram por meio entremedo da lei. Então as igrejas acabam seguindo esse tipo de coisa. Por exemplo, as igrejas que eles ainda seguem o mandamento de dizer que para não pode tirar o sangue do animal porque o sangue tem, não pode tirar o sangue porque o sangue tem vida. Acaba eles não doando o sangue por causa de ter entendimento em termos dessa lei, do seu ponto de vista, não de herdar, porque eles dizem para estamos a seguir aquele Deus que diz, fala no Levítico capítulo 17, versículo 11, dizendo o sangue é vida. Então não posso tirar o sangue porque o sangue é vida, não posso comer o sangue é vida. Então para começar a dizer, declaração acaba eles não doar o sangue porque ele diz siga a lei de Deus. As igrejas que ainda se baseiam na lei de Deus, nas leis de Deus que foi dado ao povo de Israel judaica, dizendo que vocês quando pecarem, para que vossos pecados sejam perdoados, você deve matar o animal. Então as igrejas ainda matam os animais para que eles possam fazer com que lavar seus pecados, como diz entre aspas, para que possa tratar os seus problemas por intermédio do sangue dos animais. Então eles estão se baseando nas leis que foi dado por dizer não herdar o reino de Deus. Então são esses princípios que não como essas igrejas herdar todas as pessoas que não têm Cristo e que não têm vida. Todas as pessoas que não têm a doutrina do Cristo e que eles não têm a doutrina certa, que não tem a doutrina que é o caminho para Deus. Todas as igrejas que não têm Cristo, que não têm a vida em Cristo, que não tem a vida que é em Cristo. Todas as igrejas que adoram as coisas que não sabem, eles não têm a verdade, porque a verdade é Cristo. Todas as igrejas que eles têm a lei, se baseando nas leis de Deus, eles não têm a lei de Deus, porque a lei de Deus é Cristo. Então essas igrejas que eles acabam se condenar a si mesmo. Anda para dizer porque vão para o inferno religioso por causa eles não têm Cristo, não têm vida, por causa eles não têm, desculpa o dojo que é, por causa eles não têm a doutrina de Cristo, que a doutrina, não tem a doutrina de Cristo, que é o caminho. Eles, no versículo 3, eles não têm a verdade, que são as mentiras, que é a verdade de Cristo. O 4, eles não têm o Cristo, que é a lei de Deus, que cumpriu todas as coisas na cruz, com a graça de Deus. Então, para que dizer, todos vão para o inferno. Mas deixa ela falar isso aqui, já terminou os 4 pontos. Assim, porque Deus fala, tem um propósito contigo. Deus tem que me revelar as suas consequências. Deus estava me revelando, me levar falando aqui quais são, já levar os religiosos que vão para o inferno. Mas quando falo
dos religiosos que vão ao inferno, eu estou falando no presente, ou estou falando depois da sua morte, se morrer no meio dessas coisas que eu falei aqui. Então a pessoa fica a saber, vai para o inferno. Mas Deus não está aqui para te condenar, não está a tirar essa inferno, está a te mostrar o estado que levará os religiosos para o inferno, para depois trazer a solução. Da mesma forma, quando Adão e Eva pecam, Deus depois mostra as coisas de Adão e Eva e volta a resolver o problema do homem. Então Deus, quando mostra as coisas é para que tu conheças seus pecados, para que ele volte a resolver os problemas. Por muitas pessoas pensam os pecados é roubar, matar, o que não é isso, passou muitos pecados. Próprias coisas que tratei são pecado. Então, a única maneira para que tu escapa do inferno a tempo que você é religioso, você que é tanto crente, você que é tanto pecador, é por meio intermédio do Cristo. Fora do Cristo, tu não tens como para ser salvo. Deixa eu ler no Galatas capítulo 3, versículo 13, para que chegamos no pensamento do propósito de Deus. Ou posso deixar, não é? A Bíblia diz Jesus diz que para João 14, versículo 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu disse: eu sou a verdade, a vida, o caminho. E ninguém pode chegar ao Pai senão a mim. Então você precisa ter aceitar o Cristo na sua vida. Vai ter a vida eterna que vai te livrar do inferno. Ele diz: sou o caminho, o caminho. Ele vai ser o caminho que vai te levar ao Pai, que vai ser vai ser pelo seu ensino, a Bíblia vai nos levar ao Pai, vai nos mostrar como possamos chegar ao Pai até na Bíblia, e que ele, o Cristo, que é a verdade, ele que vai nos mostrar a verdadeira verdade que nós precisamos. Então isso é a maior necessidade que você precisa, encontra a vida em Cristo, precisa a verdade que se encontra, precisa o caminho que se encontra o Pai. Então é que é a única maneira em Cristo na nossa vida que precisamos, porque o Pai não quer que tu permaneça no inferno, não quer que vá no inferno. Ele me levou nesse propósito para que te diga o Pai, o propósito dele é que eles tenham a vida em Cristo para ser salvo, é que tenha um caminho para que seja salvo, que ele tenha a vida para ser salvo, por todas as coisas que te levarão ao contrário. Pensa a uma oportunidade de aceitar o Cristo na sua vida como a vida, aceitar ele como caminho, como a verdade. Então tu estarás a ser abençoado por Deus, como Jesus Cristo disse ao povo de Samaria, dizer: tu adoras que não sabem, mas nós adoramos que sabemos. Também dizemos que nós te mostramos que é o caminho de Jesus Cristo, te mostramos que é a vida em Cristo, te mostrar que é a verdade do Cristo. Somente essa pessoa há uma necessidade que creia nisso, aceita, para que tu escapa do inferno até a hora. Por quando tu aceitas Jesus Cristo, ele vai te dar a vida. Porque tu aceitas Jesus Cristo, ele vai passar a te mostrando a verdade, como isso é necessário. Porque quando tu aceitas Jesus Cristo, tu vais passar a te levar ante o Pai, que ele é o caminho. Ele vai passar a te direcionar ante o Pai, que é o caminho. Porque nós, Jesus, quando o caminho, ele nos direciona ao inferno, ele nos direciona ao lado errado. Então há uma necessidade que aceita o Cristo na sua vida, para que tenha essa vida, para que tenha essa verdade, para que tenha seu caminho, essa oportunidade de estar trazendo na nossa vida. Porque o Pai queremos que todos tenhamos a vida, o Pai queremos que todos tenhamos o caminho certo, o Pai queremos que todos tenhamos a verdade, tudo isso que fala que se encontra no Filho do Pai. Fora do Filho do Pai não temos como possa adquirirmos essas coisas. Como o Pai diz no 1 João capítulo 5, versículo 2, que diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, nem tem um Pai. Então você precisa dessa vida que somente se encontra no Filho. Quem tem a verdade se encontra no Filho, quem tem o caminho se encontra, o caminho se encontra no Filho. Que Deus possa todos abençoar. De fechar, penso que possa se inscrever no meu canal, fará com que eu crescesse. Penso que tu colocasse notificações para ser atualizado vídeos.
Penso que comentas, dizer não tem dúvida, faz comentário, se entendeu, faz comentário, e se gostou, faz comentários. Penso que também compartilha o vídeo para me fazer crescer. Penso que faz likes para que eu cresça, me faça para ser visualizado o vídeo, para ver que há um trabalho a ser feito, para valer o propósito de Deus Pai. Também faz tudo o seu máximo possível, me ajudando. Também eu que estou fazendo o meu máximo possível para revelar o propósito de Deus que tem comigo, contigo, aqui na face da terra. Que Deus possa todos abençoar. Muito obrigado por todos terem me acompanhado para daqui. Muito obrigado por tudo. Façam o vosso dedicação, esforço, e acima de tudo, muito obrigado quando entendeu. Também quando entendeu, faz-me comentar. Isso também é muito obrigado. Porque o maior propósito de Deus é mostrar o seu projeto ao seu homem. Também estou disposto para fazer o meu máximo possível, trabalhar contigo a favor do propósito de Deus. Por isso, não importa quantos dúvidas estás, terás que esclarecer. Pois estou falando com os religiosos, estou falando com pecadores, estou falando com cristãos. Obrigado, Deus possa te abençoar e todos nós. Amém.